Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte: a profissão de fé. Segunda seção: a profissão da fé cristã, os símbolos da fé. Capítulo 3: Creio no Espírito Santo. Parágrafo 2: a Igreja, corpo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Item 1. A Igreja, povo de Deus. Número 781. Em qualquer época e em qualquer povo, é aceito por Deus todo aquele que teme e pratica a justiça. Aprove, contudo, a Deus santificar e salvar os homens, não singularmente, sem nenhuma conexão uns com os outros, mas constituí-los num povo, que o conhece na verdade e santamente o servisse. Escolheu, por isso, Israel como seu povo. Estabeleceu com ele uma aliança e o instruiu passo a passo. Tudo isso, porém, aconteceu em preparação e figura para aquela nova e perfeita aliança que se estabeleceria em Cristo. Esta é a nova aliança, isto é, o Novo Testamento em seu sangue, chamando, de entre judeus e gentios, um povo que junto crescesse na unidade, não segundo a carne, mas no Espírito. As características do povo de Deus. Número 782. O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. Ele é o povo de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo. Ele, porém, adquiriu para si um povo dentre os que outrora não eram um povo. A gente escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa. A pessoa torna-se membro deste povo não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito, isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Este povo tem por chefe, cabeça, Jesus Cristo, ungido, Messias, porque, da mesma unção, o Espírito Santo, ele fluiu da cabeça para o corpo. Este é o povo messiânico. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos corações deles, como em um templo, reside o Espírito Santo. Sua lei é um mandamento novo de amar como Cristo mesmo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo. Sua missão é ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele constituiu para todo o gênero humano a mais forte semente de unidade, esperança e salvação. Sua meta é o reino de Deus, iniciado na terra por Deus mesmo, reino a ser estendido mais e mais, até que no fim dos tempos seja consumado pelo próprio Deus. Um povo sacerdotal, profético e régio. Número 783. Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e que constituiu sacerdote, profeta e rei. O povo de Deus inteiro participa dessas três funções de Cristo e assume as responsabilidades de missão e de serviço daí decorrentes. Número 784. Ao entrar no povo de Deus, pela fé e pelo batismo, recebe-se participação na vocação única deste povo, em sua vocação sacerdotal.
Cristo, Senhor, pontífice tomado dentre os homens, fez do novo povo um reino e sacerdotes para Deus Pai. Os batizados pela regeneração e unção do Espírito Santo são, efetivamente, consagrados para formarem uma morada espiritual e um sacerdócio santo. Número 785. O povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo. Isso se verifica de modo particular pelo sentido sobrenatural da fé, que é de todo o povo, leigos e hierarquia, quando adere indefectivelmente à fé, uma vez por todas transmitida aos santos. Nela aprofunda sua compreensão e torna-se testemunha de Cristo no meio deste mundo. Número 786. O povo de Deus participa da função régia de Cristo. Cristo exerce sua realeza, atraindo para si todos os homens por sua morte e ressurreição. Cristo, Rei e Senhor do universo, se fez servidor de todos. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Para o cristão, reinar é servir, particularmente nos pobres e nos sofredores, nos quais a Igreja reconhece a imagem de seu fundador pobre e sofredor. O povo de Deus realiza sua dignidade régia, vivendo em conformidade com essa vocação de servir com Cristo. Todos os que renasceram em Cristo obtiveram, pelo sinal da cruz, a idade e pela unção do Espírito Santo, receberam a consagração sacerdotal. Por isso, não obstante o serviço especial do nosso ministério, todos os cristãos foram revestidos de um carisma espiritual que os torna membros desta família de reis e deste povo de sacerdotes. Não será, na verdade, função régia o fato de uma alma submetida a Deus governar seu corpo? Não será função sacerdotal consagrar ao Senhor uma consciência pura e oferecer no altar do coração a hóstia imaculada de nossa piedade? Item 2. A Igreja, corpo de Cristo. A Igreja é comunhão com Jesus. Número 787. Desde o início, Jesus associou seus discípulos à sua vida, revelou-lhes o mistério do reino, deu-lhes participar de sua missão, de sua alegria e de seus sofrimentos. Jesus fala de uma comunhão ainda mais íntima entre ele e os que o seguiriam. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira e vós os ramos. Ele anuncia uma comunhão misteriosa e real entre seu próprio corpo e o nosso. Quem se alimenta com a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Número 788. Quando sua presença visível lhes foi tirada, Jesus não deixou seus discípulos órfãos. Prometeu ficar com eles até o fim dos tempos, enviou-lhes o seu Espírito. A comunhão com Jesus tornou-se, de certa maneira, mais intensa. Ao comunicar seu Espírito, fez de seus irmãos, chamados de todos os povos, misticamente os componentes de seu próprio corpo. Número 789. A comparação da Igreja com o corpo ilumina a íntima ligação entre a Igreja e Cristo. Ela não é somente congregada em torno dele, é unificada nele, em seu corpo. Destacam-se, mais especificamente, 3 aspectos da Igreja Corpo de Cristo: a unidade de todos os membros entre si pela união com Cristo, Cristo, cabeça do corpo, a Igreja, esposa de Cristo. Um só corpo. Número 790.
Os crentes que respondem à palavra de Deus e tornam-se membros do corpo de Cristo ficam estreitamente unidos a Cristo. Neste corpo, a vida de Cristo se difunde por meio dos crentes, os quais os sacramentos, de forma misteriosa e real, unem a Cristo sofredor e glorificado. Isto é particularmente verdade em relação ao batismo, pelo qual somos unidos à morte e à ressurreição de Cristo, e com relação à Eucaristia, pela qual, participando realmente do corpo de Cristo, somos elevados à comunhão com Ele e entre nós. Número 791. A unidade do corpo não acaba com a diversidade dos membros. Na edificação do corpo de Cristo, há diversidade de membros e de funções. Um só é o Espírito que distribui dons variados para o bem da Igreja, segundo suas riquezas e as necessidades dos ministérios. A unidade do corpo místico produz e estimula entre os fiéis a caridade. Por isso, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Ou se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A unidade do corpo místico vence todas as divisões humanas. Vós todos que fostes batizados em Cristo, os revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus. Deste corpo, Cristo é a cabeça. Número 792. Cristo é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é o princípio da criação e da redenção. Elevado na glória do Pai, ele em tudo tem a primazia, principalmente sobre a Igreja, por meio da qual estende seu reino sobre todas as coisas. Número 793. Ele nos une à sua Páscoa. Todos os membros devem esforçar-se por se assemelhar a ele, até Cristo ser formado em vós. Por isso somos inseridos no mistério de sua vida, nos associamos às suas dores como o corpo à cabeça, para que, padecendo com ele, sejamos com ele também glorificados. Número 794. Ele provê nosso crescimento, para nos fazer crescer em direção a ele, nossa cabeça. Cristo dispõe em seu corpo, a Igreja, os dons e os serviços pelos quais nós ajudamos mutuamente no caminho da salvação. Número 795. Cristo e a Igreja formam, portanto, o Cristo total, o Christus totus. A Igreja é una com Cristo. Os santos têm consciência bem viva desta unidade. Alegremo-nos, portanto, e demos graças por tudo nos termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu a nos dar Cristo como cabeça? Admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a cabeça e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por Ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isto? A cabeça e os membros. Cristo e a Igreja. Redemptor noter unum, se personam cum sanctam ecclesiam, quam subsit exbuit. Ou seja, nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa com a Santa Igreja por ele assumida. Caput et membra sunt quasi una persona mystica. Ou seja, cabeça e membros são uma só pessoa mística. Uma palavra de Santa Joana d'Arc a seus juízes resume a fé dos santos doutores e exprime o bom senso do crente. Quanto a Jesus Cristo e a Igreja, parece-me que são uma só coisa
e que não se deve fazer objeções a isso. A Igreja é a esposa de Cristo. Número 796. A unidade entre Cristo e a Igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção dos dois em uma relação pessoal. Este aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo, esposo da Igreja, foi preparado pelos profetas e anunciado por João Batista. O Senhor mesmo designou-se como o noivo. O apóstolo apresenta a Igreja e cada fiel, membro de seu corpo, como uma esposa desposada com Cristo Senhor, para ser com ele um só espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro imaculado. Cristo se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica. A associou a si por uma aliança eterna, e dela não cessa de cuidar como de seu próprio corpo. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só formado por muitos. Seja a cabeça falar, sejam membros, é sempre Cristo quem fala. Fala desempenhando o papel da cabeça, ex persona capitis. Fala desempenhando o papel do corpo, ex persona corporis. Conforme o que está escrito, serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isso com referência a Cristo e à Igreja. O Senhor mesmo diz no Evangelho, já não são dois, mas uma só carne. Como vistes, há de fato duas pessoas diferentes e, todavia, elas constituem uma só coisa na união conjugal. Na qualidade de cabeça, ele se diz esposo. Na qualidade de corpo, se diz esposa. Item 3. A Igreja, Templo do Espírito Santo. Número 797. Quod est Spiritus noster, id est anima nostra, et membra nostra, hoc est Spiritus Sanctus ad membra Christi, ad corpus Christi, quod est Ecclesia. Ou seja, aquilo que nosso espírito, ou seja, nossa alma, é em relação aos nossos membros, assim é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo, ao corpo de Cristo, que é a Igreja. A este Espírito de Cristo, em princípio invisível, deve-se atribuir também a união de todas as partes do corpo, tanto entre si como com sua cabeça, pois ele está todo na cabeça, todo no corpo e todo cada um de seus membros. O Espírito Santo, Igreja, o templo vivo, o templo do Deus vivo. Com efeito, a própria Igreja foi confiada o dom de Deus, e nela foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação de nossa fé e escada de nossa ascensão para Deus. De fato, lá onde está a Igreja, ali também está o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a Igreja e toda a graça. Número 798. O Espírito Santo é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo. Ele opera de múltiplas maneiras a edificação do corpo inteiro na caridade, pela palavra de Deus, que tem poder para edificar, pelo batismo, por meio do qual forma o corpo de Cristo, pelos sacramentos, que proporcionam crescimento e cura aos membros de Cristo, pela graça concedida aos apóstolos, que ocupa o primeiro lugar entre seus dons, pelas virtudes que fazem agir segundo o bem, pelas múltiplas graças especiais, denominadas carismas, por meio das quais torna os fiéis aptos e prontos
a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e o maior incremento da Igreja. Número 799. Os carismas. Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo, que direta ou indiretamente têm utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da Igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Número 800. Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento não só por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da Igreja. De fato, eles são uma maravilhosa riqueza da graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo, visto tratarem-se de dons que provêm verdadeiramente do Espírito Santo e que são exercidos em plena conformidade com os autênticos impulsos deste mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade, verdadeira medida dos carismas. Número 801. Neste sentido, se faz sempre necessário o discernimento dos carismas. Nenhum carisma dispensa da reverência e da submissão aos pastores da Igreja. A eles, em especial, cabe não extinguir o espírito, mas provar as coisas e ficar com o que é bom, a fim de que todos os carismas cooperem, em sua diversidade e complementariedade, para o bem de todos. Resumindo, número 802. Ele se entregou a nós para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo que lhe pertença. Número 803. Para vós sois a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu. Número 804. Ingressa-se no povo de Deus pela fé e pelo batismo. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus, a fim de que, em Cristo, os homens constituam uma só família e um só povo de Deus. Número 805. A Igreja é o corpo de Cristo, pelo Espírito e por sua ação nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia. Cristo morto e ressuscitado constitui a comunidade dos crentes como seu corpo. Número 806. Na unidade deste corpo existe diversidade de membros e de funções. Todos os membros estão ligados uns aos outros, particularmente aos que sofrem, aos que são pobres e aos perseguidos. Número 807. A Igreja é este corpo do qual Cristo é a cabeça. A Igreja vive dele, nele e por ele. Ele vive com ela e nela. Número 808. A Igreja é a esposa de Cristo. Ele a amou e a entregou-se por ela. Purificou-a com seu sangue. Fez dela a mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Número 809. A Igreja é o templo do Espírito Santo. O Espírito é como a alma do corpo místico, princípio de sua vida, da unidade na diversidade e da riqueza de seus dons e carismas. Número 810. Desta maneira, aparece a Igreja toda como o povo reunido na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo.